Uma pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho constatou que a cada 4 horas um trabalhador morre aqui no Brasil. A justiça restaurativa é uma forma de justiça com foco colaborativo, voltada para a resolução de conflitos caracterizados como crime. Um estupro a cada 11 minutos. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. O contrato do empregado não obrigava a instituição a se responsabilizar pelos veículos dos trabalhadores. Boa tarde. Olá, boa tarde. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisou 2 queixas-crimes contra políticos e negou o pedido de habeas corpus do ex-vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. A defesa dele queria reunificar a denúncia do Ministério Público Federal na Operação Caixa de Pandora, que foi desmembrada a pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A Operação Caixa de Pandora, deflagrada em 2009, revelou um esquema de corrupção no governo do Distrito Federal. Os envolvidos teriam usado contratos de informática para desviar recursos públicos. O ex-vice-governador Paulo Otávio é acusado de corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Ele responde a 10 ações na justiça. Se for condenado, a pena pode chegar a 14 anos de prisão. A defesa de Paulo Otávio alegou que o desmembramento das ações prejudica o réu, mas o relator ministro Luiz Fux argumentou que o pedido para reunificar os processos não tem fundamento e manteve a tramitação das 10 ações contra o ex-vice-governador. O membro do Ministério Público é efetivamente livre na formação do seu convencimento, o que implica dizer, por óbvio, que sua atuação, de modo algum, pode ser vinculada à eventual valoração técnico-jurídica pretérita dos órgãos com competência para a atuação dos tribunais superiores. A ministra Rosa Weber seguiu o relator, lembrou que a denúncia ainda não foi recebida pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Não há como, a meu juízo também, chegar ao efeito pretendido de decretar a nulidade e voltar ao momento anterior com o julgamento das 17 denúncias que foram desmembradas, reunidas numa só. Por unanimidade, os ministros decidiram que as ações contra o empresário Paulo Otávio vão continuar tramitando na Justiça de forma separada. Eu entendo a queixa do advogado, mas acho que isso foi uma fatalidade, uma circunstância da vida, porque os promotores, eles têm independência funcional, eles não estão vinculados à denúncia que tenha sido oferecida na instância inferior. A primeira turma também rejeitou uma queixa-crime contra o deputado federal Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná. Ele foi acusado por uma mulher de difamação e injúria. Numa rede social, segundo a acusação, o deputado teria feito críticas a manifestações do PT. A relatora, ministra Rosa Weber, não considerou ofensa à honra da mulher e foi seguida pelos outros ministros. O querelado, na sua página do Facebook, em que feita essa publicação, não cita nominal ou diretamente a querelante. Direcionou, isso sim, a sua fala aos movimentos sociais em geral. Os ministros também analisaram mais 2 queixas-crime contra políticos. Eles rejeitaram a do senador Romero Jucá contra o senador Telmário Mota por injúria e difamação. Suspenderam o julgamento contra o deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. 5 artistas, entre eles Glória Pires e Letícia Sabatella, acusam o parlamentar também de injúria e difamação. Na Câmara, o deputado teria xingado os artistas que apoiavam uma plataforma na internet criada para debates sobre a denúncia contra Michel Temer. O relator, ministro Alexandre de Moraes, reconheceu o excesso de linguagem, mas defendeu a imunidade dos parlamentares quanto a opiniões e votos. Apesar da grosseria, o parlamentar está dentro da sua função de fiscalização, pois acusa os querelantes de suposta apropriação indevida de recursos públicos
utilizando-se da lei Rouanet. E, em troca dessa apropriação, estariam a dar o seu apoio político a determinado grupo. O ministro Marco Aurélio discordou. Esse deputado surtou em prejuízo da própria casa aqui integrado. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Já na segunda turma, os ministros analisaram processos envolvendo políticos na Operação Lava Jato e um caso de uma mulher presa por tráfico de drogas. Os ministros decidiram que uma condenada por tráfico de drogas pode responder em liberdade. Segundo a Defensoria Pública, não há fundamentos para que ela permaneça em regime mais restritivo. Para os ministros, cabe uma condenação mais branda. O que nós temos aqui, a primeira instância, a segunda instância, e sobretudo a primeira instância, vis-à-vis com a ré, com a condenada, entendeu que o regime aberto era suficiente. E a segunda instância, mais próximo dos fatos, também. Essa decisão depois, a pedido, a requerimento do Ministério Público, é monocraticamente, eu diria até burocraticamente, reformado para impor a condenada, a ré, a hora paciente, o regime semiaberto, numa situação que nós sabemos absolutamente calamitosa do sistema prisional brasileiro, eu penso que essa decisão não poderia mesmo prevalecer. O plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que o denominado tráfico privilegiado é inassimilável, insuscetível de equiparação legal aos delitos hediondos. Isso resultou de um julgamento de que foi relatora a eminente ministra Carmen Lúcia. Pois bem, no caso, eu estou acompanhando integralmente o magnífico voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli, restaurando a sentença penal condenatória de primeiro grau, que concedia já então o regime inicial aberto para efeito de execução da pena. A segunda turma também recebeu denúncia contra 4 políticos do Partido Progressista envolvidos em investigações da Operação Lava Jato. Os deputados federais Luiz Fernando Faria e José Otávio Germano e os ex-parlamentares João Pisolatti Júnior e Mário Silva Negromonte vão responder por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Eles são acusados de recebimento de vantagens indevidas em contratos da Petrobras. Na sessão dessa terça, o ministro Celso de Mello seguiu o relator, o ministro Edson Fachin. Segundo ele, há provas suficientes para tornar os 4 acusados em réus. Os ministros da segunda turma também decidiram não aceitar a denúncia contra os deputados Arthur Lira, Roberto Pereira de Brito e Mário Negromonte Júnior. Os demais vão responder a uma ação penal aqui no Supremo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter a cassação de uma deputada estadual pelo Amapá. O plenário julgou 8 recursos de Elisalmira do Socorro Rocha Arraes Freire, eleita deputada estadual pelo Amapá em 2014, contra decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado que cassaram o mandato da política. O deputado federal Marcos José Reateg de Souza também está em 5 desses processos e o prefeito da cidade amapaense de Santana, Robson Rocha, é parte em 5 deles. Eles eram acusados de abuso de poder econômico, compra de votos e outras irregularidades nas eleições de 2014. O plenário seguiu por unanimidade o voto da relatora das ações no TSE, ministra Rosa Weber. A ministra votou para manter a cassação e a inelegibilidade da parlamentar por 8 anos com base na lei da ficha limpa, além de aplicar multa no valor de R$60 mil. Robson foi mantido inelegível e também teve que pagar multa de R$60 mil. Já Marcos José foi absolvido. A prova testemunhal produzida com depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas e informantes apresentados pela acusação, em conjunto com a prova documental, na minha visão, confirma a acusação de contratação de expressivo número de servidores temporários pelo município de Santana em prol da campanha eleitoral da irmã do prefeito. Em outro caso, os ministros analisaram uma suposta veiculação de pesquisa eleitoral não registrada no TSE em um grupo de WhatsApp. Ao apresentar voto vista, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, afirmou não encontrar irregularidade na ação. No caso aqui, o TRE de Sergipe
entendeu que, pelo fato de as mensagens veiculadas com estatísticas de eleição municipal ficaram restritas a um grupo fechado, não ficou configurada a pesquisa eleitoral. O plenário manteve a aprovação com ressalvas das contas referentes a 2011 do Democratas. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, relator, afirmou que o julgamento das contas foi unânime e, por isso, não haveria motivo para mudar o resultado da análise anterior. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a investigação do vazamento sobre a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. E quem tem os detalhes é a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. O inquérito que tem como alvo o presidente Michel Temer apura o suposto pagamento de propina com a edição do decreto dos portos. Segundo as investigações, com a assinatura desse decreto, a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, em São Paulo, teria sido beneficiada. Temer e a empresa negam. Diante das notícias de que o ministro Luiz Roberto Barroso havia determinado a quebra do sigilo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que Michel Temer solicitou ao Banco Central o extrato de todas as suas contas bancárias e vai disponibilizar todos os dados à imprensa. Também são alvos deste inquérito Rodrigo Rocha Loures, Ricardo Mesquita e Antônio Greco. Voltamos ao estúdio. Ok, Aline, obrigada pelas informações. É com você, Cadu. Na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a constatação de uma triste realidade. Elas, as mulheres, ainda são grandes vítimas de todo tipo de violência. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam, por exemplo, que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. Um projeto pioneiro da Promotoria de Violência Doméstica de Sobradinho, no Distrito Federal, mostra que acolhida e orientação adequadas fazem a diferença na vida das vítimas. Um estupro a cada 11 minutos. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. 5 mulheres espancadas a cada 2 minutos. Chutou tudo e jogou tudo para me tirar da frente da porta e me pegou pelo pescoço e tentou me enforcar. Eu soube que ele estava com a arma na porta do condomínio. Na hora que eu chegasse, ele me mataria. A Promotoria de Violência Doméstica de Sobradinho, no Distrito Federal, tem um projeto pioneiro de apoio a essas vítimas. É que 80% das queixas registradas na delegacia da cidade são de violência doméstica. No projeto Portas Abertas, a mulher já sai da delegacia orientada a procurar o fórum. Institucionalizar um atendimento mais humanizado à vítima e também mais completo, né, integral, para que ela não precise ficar, enfim, em busca de diversos serviços em locais distintos após sofrer a violência, onde ela está tão vulnerável ali nesse tipo de situação. O projeto atende uma média de 15 mulheres por semana. A ideia é ouvir, saber as necessidades e encaminhá-las para os serviços que precisam. Atendimento jurídico, psicológico, abrigo, creche, cursos profissionalizantes e atendimento médico. Esse acolhimento humanizado é para evitar que essas vítimas voltem para o ciclo de violência. E a partir do momento que elas registram e que elas encontram em algum órgão do sistema de justiça uma porta aberta para que elas tenham encaminhamentos que elas nunca tiveram acesso antes ou informações que elas nunca imaginaram, que elas recebam com dignidade naquela dor, isso é muito válido. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, você vai conhecer uma pesquisa sobre acidentes de trabalho. Uma pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho constatou que a cada 4 horas, um trabalhador morre aqui no Brasil. E olha só essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Quem faz gato, gambiarra para conseguir o sinal de TV digital será julgado pela Justiça Federal. Apesar de ainda não existir punição para quem usa sinal digital de televisão a cabo, capturado de forma ilegal e sem pagamento de mensalidade,
A Lei 8.977 de 95 dispõe que constitui ilícito penal a interceptação ou a recepção não autorizada dos sinais de TV a cabo. Mesmo sem uma legislação punitiva, casos de uso indevido de transmissão de TV paga têm parado na Justiça. Em São Paulo, o Ministério Público pediu a apuração da prática de crimes de violação de direitos autorais após denúncia da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Segundo o MP Paulista, o compartilhamento ilícito de sinal de TV paga foi feito por organização criminosa de forma fraudulenta por meio de cartão inserido em equipamentos que permitem a captação de sinal via cabo ou satélite. O caso chegou ao STJ para análise de um conflito de competência entre o Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo e o Juízo Federal da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo. Os ministros da 3ª Seção decidiram que a 9ª Vara Criminal será responsável por processar e julgar o caso. O ministro relator, Nefe Cordeiro, explicou que se trata de um crime à distância, em que uma parcela ocorreu no Brasil e outra no exterior, e por isso deve ser julgado pela Justiça Federal. Os números que envolvem os acidentes de trabalho são impressionantes. A cada 4 horas, um trabalhador morre no Brasil. E os gastos à Previdência chegaram a 26 bilhões de reais entre 2012 e 2017. O valor foi gasto com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. As atividades com mais notificações são o atendimento hospitalar, comércio varejista, administração pública, correios, construção e transporte rodoviário de carga. De 2012 a 2017, foram quase 4 milhões de notificações de acidente de trabalho. E em 2018, já se contabilizam mais de 100 mil registros. Ainda entre 2012 e 2017, os trabalhadores afastados perderam 315 milhões de dias de trabalho e foram notificadas 15 mil mortes por acidente de trabalho. Os dados do Ministério Público do Trabalho apontam que em 2016 houve 2.156 notificações de acidentes de trabalho com morte. No ano seguinte, o número diminuiu. Foram 1.992 notificações, uma queda de 7,6%. A Procuradoria-Geral do Trabalho acredita que os números possam ser ainda maiores, já que nem sempre as empresas registram os acidentes. Segundo o levantamento, os trabalhadores com menor remuneração são as maiores vítimas e os que mais apresentam lesões que impedem o retorno às atividades. E para falar mais sobre o tema, nós conversamos agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho e coordenador nacional da área de Saúde e Segurança do Trabalho, Dr. Leonardo Osório. Obrigada pela participação. Primeiro, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Carlos Eduardo. Eu que agradeço a possibilidade. Agora, esse mapeamento revelou dados assustadores e apontou também que ao menos um trabalhador morreu a cada 4 horas e meia vítima de acidente de trabalho. A falta de segurança seria o principal motivo? Na verdade, quando a gente vai catalogar os principais motivos pela acidentalidade no nosso país, em primeiro lugar, nós entendemos que os acidentes acontecem por uma improvisação nos ambientes de trabalho, por uma falta de organização adequada, por uma falta de se colocar a prevenção e a precaução antes da produção. Em segundo lugar, nós entendemos, inclusive, que existe também uma carência nos ambientes de trabalho no nosso país de medidas de proteção coletiva de trabalho, né? E os equipamentos de proteção individual são a última alternativa, o último caso. Em ambientes bem organizados, em ambientes bem estruturados, onde a produção esteja compatibilizada com a prevenção e a precaução, os equipamentos de proteção sequer seriam necessários. Existem dados aqui que nós até anunciamos agora no início do nosso bloco de agora, falando a respeito dos gastos relacionados a acidentes de trabalho, auxílio-doença, são 26,2 bilhões de reais só com auxílio-doença, aposentadorias por invalidez, auxílios de acidente, pensões por morte de trabalhadores. Esse processo organizacional que o senhor se referiu, ele seria o suficiente para evitar, inclusive, essa quantidade de gastos, fora o problema social gerado até pelas mortes e pela invalidez? Sim,
estudos comprovam que pelo menos mais de 95% dos acidentes poderiam ser evitados. Então, nós estamos diante de números elevadíssimos, né? Estávamos há pouco discutindo a questão da reforma da Previdência e sequer discutimos que hoje a Previdência, a sociedade como um todo, ela paga valores bastante elevados, muitas vezes por falta de investimento nas empresas de segurança, por falta das empresas colocarem o princípio que determina que todo trabalho deve ser digno e não existe trabalho digno sem segurança, antes até da sua produção. Agora, doutor Osório, a pesquisa também revela que as maiores vítimas desses acidentes são aqueles trabalhadores com menor remuneração. É esse mesmo o perfil dos trabalhadores? É esse o perfil e ele tem uma relação com a própria sociedade brasileira, né? O que acontece? Normalmente, as profissões que são mais mal remuneradas, elas necessitam de um menor grau de instrução. E essas mesmas profissões são aquelas que colocam os trabalhadores em maior risco de doenças e acidentes de trabalho. Por exemplo, profissões hoje como trabalhadores da construção civil, trabalhadores do setor rodoviário, né? É muito comum, infelizmente hoje é comum nós passarmos nas grandes cidades e vemos algum trabalhador vítima de acidente de trabalho com um acidente de trânsito, né? Eu gosto sempre de colocar a questão dos motofrentistas, né? Que a própria sociedade muitas vezes exige uma entrega rápida, exige que ele desrespeite as normas de trânsito, exige que ele não adote uma prevenção na sua organização do trabalho para poder ter um atendimento mais rápido. E faz com que aumente essas estatísticas que são tão preocupantes para toda a sociedade. O doutor já comentava com a gente antes da nossa entrevista de hoje que a conscientização não só do trabalhador e das empresas, mas de toda a sociedade é extremamente importante para que haja a diminuição desses números trágicos. Eu gostaria de mostrar aqui, inclusive, um trabalho que foi elaborado pelo Ministério Público do Trabalho, o Superalmanac MPT em quadrinhos. Vou virar um pouquinho mais aqui para ficar melhor a captação da imagem, que aborda, até um volume, vou virar um pouquinho aqui, um volume até grosso, aproveitando uma mídia bastante interessante e que tem uma penetração muito grande, inclusive no público jovem, que é exatamente as histórias em quadrinhos. Essa questão específica, como outras, elas são abordadas nesse trabalho. E bem didático também, né, doutor Osório? A gente conversava aqui antes que essa linguagem simples atinge os trabalhadores, né? Sim, é uma linguagem apropriada para todo o público, né? Existe, inclusive, uma lei federal, né, que determina que o dia 11 de outubro é o Dia Nacional de Saúde e Segurança nas Escolas, onde determina que as autoridades, né, as pessoas envolvidas com a temática devem levar essa temática, essa discussão para a sala de aula. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho entende que a conscientização, inclusive das nossas crianças, é importante não só para as questões relacionadas ao acidente de trabalho, mas para todas as questões que dizem respeito à atuação do Ministério Público, que nós estivemos, inclusive, com o Ministro da Educação para pedir que ele incentivasse essa discussão sobre a saúde e segurança do trabalho nas salas de aula em todo o país. Agora, rapidamente, quais as ações do MPT para minimizar esses dados ou tentar reduzir os acidentes de trabalho? Nós temos a nossa atuação clássica, né? A atuação de investigação e a atuação de repressão e ajuizamento de ações contra aquelas empresas que não cumprem a lei. Mas procuramos atuar, né, em discussões políticas, né? Todas as discussões, as grandes discussões relacionadas à saúde e segurança do trabalho, discutidas no Congresso Nacional, tem a participação do MPT. Procuramos dialogar com a sociedade, procuramos conscientizar as pessoas para criar uma grande cultura de prevenção em nosso país. Ok, doutor Leonardo, muito obrigada pela participação conosco mais uma vez. Doutor, muito obrigado pela participação também. Eu que agradeço. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, saiba os resultados da justiça restaurativa no Rio Grande do Norte. É uma forma de justiça com foco colaborativo, voltada para a resolução de conflitos caracterizados como crime. Uma técnica para a solução de conflitos, a chamada justiça restaurativa, tem apresentado resultados positivos no Rio Grande do Norte. O Tribunal de Justiça do Estado discute a aplicação de novas metodologias nesse processo. Lilian fez parte da primeira turma do curso de facilitadores da Justiça Restaurativa, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desde 2015. A servidora pública trabalha em uma unidade socioeducativa para crianças e adolescentes e sonha levar a metodologia da Justiça Restaurativa para o local de trabalho. A gente já introduziu a disciplina nos cursos dos novatos, dos agentes socioeducativos, dos técnicos e também dos gestores das unidades.
E a partir disso a gente está pensando também em capacitar vários servidores em facilitadores, para que possam atuar desde o acolhimento do adolescente nas unidades até o desligamento do programa. A justiça restaurativa é uma forma de justiça com foco colaborativo, voltada para a resolução de conflitos caracterizados como crime. Entre as metodologias mais utilizadas nesse processo estão os círculos de construção de paz. No Poder Judiciário Potiguar, a justiça restaurativa já foi implementada em alguns setores. E para desenvolver ainda mais o tema, os facilitadores se reuniram na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Os objetivos: tirar dúvidas e planejar as próximas atividades. Tanto aliar a prática da justiça restaurativa, como também para dividir a turma para fazer os círculos restaurativos, tanto na infância e juventude, como nos juizados especiais criminais. Socorro é facilitadora e faz parte da equipe técnica da Justiça Restaurativa nos juizados especiais criminais do TJRN. Ela conta como é feito o encaminhamento de um caso por meio dessa metodologia de solução de conflitos. É uma dupla, eles fazem toda a programação daquele caso. E aí eles iniciam com o pré-círculo e depois o círculo e posteriormente, 2 meses mais ou menos, o pós-círculo. Na prática, o objetivo ele não é o acordo, é um aprendizado, né, do desenvolvimento da paz. Declare seu amor. É esse o nome da campanha lançada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. É uma campanha de doação para fundos da criança e do adolescente. O lançamento nacional foi na tarde dessa terça-feira no Superior Tribunal de Justiça. A ideia é incentivar doações ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente em situação de vulnerabilidade social. Os doadores terão a possibilidade de deduzir os valores das contribuições em até 3% no imposto de renda. O recurso será aplicado na área da infância e da juventude por meio dos Conselhos de Direitos da União, Estados e Municípios. Segundo o corregedor, a campanha é a oportunidade de os cidadãos contribuírem para o futuro melhor das crianças e dos adolescentes. Há um anseio da sociedade para que a questão da adoção no país seja resolvida. E para que isso seja alcançado, é preciso que toda a sociedade esteja envolvida e apoie ações que possam levar a essa solução. A campanha Declare Seu Amor é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Rondônia, em parceria com o CNJ e o STJ, e conta ainda com o apoio de artistas nas redes sociais. Nós vimos aí, Rafaela, matéria de Rondônia, matéria de ontem, nas outras edições, matérias de vários estados do Brasil. O Brasil inteiro participando do jornal, né? Exatamente, o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil, inclusive com a sua participação telespectador. Grave uma história legal no seu celular e mande pra gente. Hoje nós ficamos por aqui. Até amanhã. Obrigada pela companhia, boa tarde, até amanhã.